Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo Coach. Esse programa que tem o objetivo de trazer para você desenvolvimento pessoal, profissional, através do seu conhecimento das suas características humanas, através de assuntos relevantes que nós vamos estar tratando com diversos especialistas, conhecedores da área. E hoje nós trouxemos aqui a Regina Andreatta. A Regina é instrutora e gestora mastermind de treinamentos de alta performance na cidade de Sete Lagoas. Ela é formada pela Fundação Napoleon Hill, bacharelada em administração coach profissional pelo Instituto Edson de Paula, em Campinas, Master Practitioner em PNL, pelo UBRA PNL, que tem mais de 20 certificações na área comportamental, além de ter uma formação na Fundação Getúlio Vargas. Regina, é uma grande satisfação ter você aqui, seja bem-vinda. Eu que te agradeço o convite, é um prazer estar aqui, acompanho sua trajetória, quero te dar os parabéns também por tantos projetos aí realizados e concluídos. E é uma honra estar aqui nesse bate-papo hoje. Obrigado. Bom, então nós trouxemos a Regina aqui para a gente falar de foco. Regina, como é que é isso? O que as pessoas hoje, por que é difícil ter foco hoje? Eu sei que assim, a amplitude de opções que a gente tem é muito grande. Mesmo na pandemia, que ficou aquele negócio, você não tem mais o barzinho, você não tem o baile que você ia, você está todo limitado, mas você tem um grande vilão da gente, que é a TV. Porque a TV cada vez mais te prende, porque ela tem uma programação interessante e tal. E ainda tem TVs que não tem lá uma formação inteligente das pessoas, e aí acabam consumindo você com conteúdo não interessante. E você, por falta de opção, acaba se sujeitando àquilo. Então, assim, como é que nesse momento que você sempre descobre uma forma de perder o foco, como é que você se mantém em foco, Regina? Pois é um assunto que até me incomodava muito antes, a questão do foco, porque eu já ouvi muitas pessoas me falarem que eu não tinha foco. Porque é essa questão da diversidade de oportunidades. Então, você sempre está mudando, buscando coisas novas, fazendo coisas novas. O que é a questão do foco? É naquele momento que você está com aquele projeto, você dedicar a ele. Né? Pode ser que você vai ficar, porque as pessoas falam assim, eu fiquei no emprego 20 anos, eu fiquei na mesma profissão 20 anos, e hoje a constância de informações, de opções, de oportunidades são muito grandes. Então, às vezes, no meio de um projeto, a pessoa se dispersa, né, e vai para outro. O que é você trabalhar o foco? É você olhar naquele momento o que você está fazendo. O que é concentração e foco no seu dia, por exemplo? É você chegar ao final do dia e fazer aquela pergunta para você assim, meu dia valeu a pena? Porque tem gente que fala assim, nossa, trabalhei o dia inteiro hoje, estou exausto e a sensação é que eu não fiz nada. O dia voou, né? Tem muita gente aí que está falando o seguinte, o dia voa. E uma dica interessante é o seguinte, quando você faz uma coisa repetida, por exemplo, quando você escova dente de manhã, você sempre escova os dentes da mesma forma. Então o seu cérebro, ele não guarda essa informação porque ele já tem ela. É uma economia que seu cérebro faz para não gastar energia. É aquele negócio, se eu gasto menos energia, você vai viver mais, né? O seu cérebro tem esse pensamento. Então, o que acontece é o seguinte, quando você repete durante o dia inteiro rotinas que você vem fazendo, o seu cérebro guarda quase nada, ele guarda pouquíssima coisa nova. E nisso, o seu dia passou muito rápido, a semana voou, o ano acabou logo. Então, quando você começa a fazer coisas novas, começa a se reinventar, sempre com foco, não é aquele negócio, gente, o foco é aquele negócio, eu estou sempre fazendo aquilo, não. O seu foco pode mudar. Você pode ter um foco de manhã, outro foco de tarde. Só que você tem que ter uma consciência disso, para você se cobrar desse foco. Porque aí você não se perde mesmo. A melhor coisa é ficar no joguinho, ficar na frente da televisão e dormir. Então, assim, se você não tiver foco para ter uma vida diferente, você vai ter a mesma vida que tem. Regina, e no Mastermind eles abordam não só o foco, né? São várias, né? Porque a Mastermind é totalmente fundada em cima do Napoleon Hill, que tem a lei do triunfo, lei tudo isso, não é isso? Pois é, a literatura do Napoleon Hill é uma literatura que tem mais de 100 anos, né? A gente tem um manuscrito aqui original, que ele foi em 1928. Então você vê que não são coisas recentes. A gente fala de comportamento uma vida inteira. E hoje, colocar isso em prática está fazendo a diferença cada vez mais. Então, dentro do Mastermind, a gente tem um treinamento que é o nosso
digamos assim, o nosso carro-chefe, que ele trabalha essas 17 leis do triunfo, que foi o estudo do Napoleão. E essas 17 leis do triunfo são 17 leis que, se você levar para a sua vida, com certeza você vai ter um rendimento melhor, um relacionamento melhor, uma qualidade de vida melhor. Você vai ter tudo com mais excelência. E o foco, o que você precisa para ter foco? Ferramentas para estar usando em cada momento, que é o uso adequado da mente, como que você escolhe o que fazer na hora certa. Por exemplo, um noticiário. Qual que é o melhor horário para você assistir um noticiário? Para algumas pessoas, é na hora que acorda. Tem outras que, se assistir na hora que vai dormir, não dorme. Por quê? Porque a cabeça fica cheia de informação e ele fica processando aquilo tudo e demora muito mais tempo para pegar no sono. Às vezes, no horário de almoço, pode ser Então, você tem que olhar qual que é o momento ideal para você buscar aquela informação. Entendi. Cada organismo é um organismo. Mas existe uma metodologia, que ela mesmo já citou isso aqui. Normalmente, quando você vai dormir, é interessante que você não fique no celular, porque essa luz do celular, ela atrapalha, ela te dá mais atividade, então para você se desligar é mais difícil. Então são várias situações assim. Se você passa por um estresse, um momento de tensão, o noticiário pode trazer isso, um momento de angústia, enfim, você pode na hora de fechar os olhos para dormir, aquilo vai vir na sua mente. Então é importante você estar antenado com o processo em dia. E é exatamente isso, dessas 17 leis, eu acho que o foco é primordial e principal. Por quê? A partir do foco você vai conseguir focar nessas outras 16. Sim. Né? E aí você vai ter resultados, não é isso? E o que são as outras 16? Ferramentas para que você consiga ter foco. Então, vamos dar um exemplo da nossa atualidade hoje. Uma das leis é a força cósmica do hábito. Um hábito, ele pode ser construído. Nós tivemos agora que desenvolver vários hábitos novos. Vamos trabalhar home office, vamos conviver na mesma casa com o filho que não está estudando na escola, mas está estudando no quarto ao lado, com a esposa que está ali trabalhando. Então, nós tivemos que nos readequar para que cada um tivesse o seu momento e o seu foco. E aí, o que você tem que fazer no seu cenário? Preocupar com os detalhes, a iluminação, o som, o que te dispersa, o que dispersa o outro. Então, a construção de um ambiente agradável que proporciona o respeito das diferenças. Porque naquele ambiente ali, tem pessoas que se dispersam com umas coisas, outras com outras coisas. Então, se você não cuidar do seu ambiente, o seu foco com certeza vai ser disperso em algum momento. Ah, sim, sem dúvida. E o mais interessante que a gente falou, que cada um é um organismo. Então, o que você precisa fazer é sempre estar alinhando. Existe um método criado que funciona, mas esse método ele não tem que ser engessado, você não tem que executar ele exatamente igual. Para quem não faz nada, você começar com o método é importante, né? Mas você avaliar aquilo, a partir do momento que você está tendo um crescimento, uma evolução, e você for melhorando, porque você é um organismo separado, você vai melhorando aquele método. Só cuidado para você não estar naquele negócio de procrastinação. A gente vai ter um programa falando exatamente disso, para você como é que você evita a procrastinação, mas o foco é muito importante disso. E Lu, e no dia a dia, como é que a gente faz para conseguir manter o foco, apesar de eu ter coisas me atropelando a todo momento? Tá? Tem coisas que, como eu não planejei, aí aquilo que poderia não ser urgente agora se torna urgente. Como é que eu mantenho o foco nesse momento? Olha, a gente vai dar pincelada de várias leis das 17 que elas se complementam em algum momento para que você consiga aplicar isso. Aí as pessoas falam, nossa, eu me planejei para isso hoje e apareceu essas entraves ao longo do dia e eu não fiz isso e fui fazer aquilo. Isso é problema? Não. Desde que você chegue ao final do dia e fala, olha, isso que eu passei na frente era mais importante, precisava ser concluído e amanhã eu retomo meu planejamento. O que não pode é você se dispersar por coisas, vamos supor, um celular, uma coisa que vai tirar do seu objetivo principal, da sua atenção, para fazer uma coisa, não, eu estou cansado, eu vou assistir um filme, aí você tirou o foco. Agora, se você saiu do seu objetivo principal para resolver uma coisa que naquele momento era importante, era primordial, aí tudo bem, ok. Por quê? Porque se você não fizer aquilo, vai atrapalhar
Você vai ter um outro problema a sua futuro. concentração no outro. Então, apareceu uma coisa, precisa resolver, vai lá, resolve, passa e volta para o seu foco de novo. Entendi. Então, não se dispersar, é muito importante você fazer aquelas perguntas, né? É importante, eu posso fazer agora, eu posso deixar para fazer depois, qual dos dois é a minha prioridade agora? E aí sim, você vai tomar a decisão certa. Existe todo um trabalho, então, de você se blindar antes. Você identificar o que são os ladrões de foco, vamos falar assim. Né? O celular, por exemplo, é um gigante ladrão de foco. Né? Então, existem algumas técnicas, como você desativar as mensagens. E aí, aquele negócio, é você usar o celular e não o celular te usar. Que é o que acontece com a maioria das pessoas. Tem gente que responde o WhatsApp imediatamente, porque ela está ligada, fez um barulhinho, ela vai pegar aquilo lá. Se ela parou de fazer o que ela estava fazendo, ela perdeu o foco naquele momento. Então, se você identificar isso, são amigos que te chamam para alguma coisa. Então, o que você tem que fazer? Você tem que criar momentos onde a sua atenção tem que estar plena, onde o seu foco tem que estar naquilo que você quer desenvolver. Porque só assim você vai conseguir bons resultados. Porque senão você fica disperso e aí o seu crescimento ele vai sendo mediano, medíocre. A gente estava falando disso. A palavra medíocre é muito forte, apesar de não ser, porque a palavra medíocre é você se manter na média. Então, a partir do momento que você desenvolve alguma ferramenta sua, você pode usar as que existem já, que são várias ferramentas que funcionam muito bem criadas. Mas o grande detalhe é você incorporar e transformá-la para ser sua. Quando você muda um pedacinho dela, ela vira sua. E aí, você sendo o autor daquilo, você consegue ter mais eficiência. Então, comece a preocupar com quem são os ladrões de focos de vocês. E aí você vai ter um sucesso maior na solução do que você quer resolver diariamente. Ô Lu, e essas leis se complementam, essas 17 leis, como é que eu funciono isso em relação assim, à vida? Porque eu também não quero ter um checklist, que eu tenho, eu já fiz isso, já fiz aquilo, não sei o que tal. Como é que eu incorporo isso para ficar automático? Aquilo que você falou, a força do hábito, como é que eu crio isso? Olha, a força do hábito, ela é desenvolvida com a repetição. Então, tem estudiosos que falam, se você repetir uma coisa 21 vezes, ela vai se tornar um hábito. Quando ela se torna um hábito, você faz ela natural. Você faz sem nem perceber que está fazendo. Então, tudo aquilo que você quer desenvolver, você tem que repetir várias vezes para que isso se torne natural. E aí, na hora que se torna natural, você nem vê que você está usando aquela ferramenta. Agora, no início, é meio rebozinho. No início você vai pegar e vai seguir aquilo ali passo a passo até que fique natural. Até que você coloque até que você coloca. Não é isso? E aí, uma ferramenta fantástica que a gente faz na sessão 7 do nosso treinamento, né? É o ciclo do entusiasmo. E aí, o que é o ciclo do entusiasmo? É uma ferramenta de 1,5 minutos, que você pode fazer ela virar 3 minutos, 5, dependendo da sua necessidade naquele dia. E você pode usar ela com constância. Eu tive épocas desafiadoras da minha vida, quando eu comecei a usar isso, digamos, acho que lá em 2015, eu usava essa ferramenta 10 vezes por dia. Era ela que me fazia impulsionar o meu dia. Hoje, eu não sei nem te mencionar como que eu uso ela, eu uso ela natural. É como se eu trouxesse para a minha vida de uma forma mais leve. Agora, há momentos que eu paro e falo, não, agora eu preciso usar de uma forma mais metodológica ali. Vou colocar e vou fazer todos os passos agora. E o que é essa ferramenta? É você mandar estímulo para a sua mente. Porque a nossa mente é que coordena tudo. Sim. O poder que a nossa mente tem, se cada um tivesse ciência disso, todo mundo transformava a sua vida. E isso é que é fantástico. E o interessante que você falou aí, qual que é a diferença do hábito para o vício? O vício nada mais é um hábito que você criou de uma coisa que não está boa. Porque vício é uma palavra que você desenvolveu uma coisa que você não consegue fugir. Né? Então, assim, eu sou viciado em bebida. Por quê? Porque eu gosto de beber, mas eu não queria beber tanto e virou um vício. O hábito é um vício. O vício é um hábito, na verdade. E o que acontece é o seguinte, o hábito é uma coisa boa, que você quer praticar. Então, da mesma forma que você cria o vício por repetição, você também, que é um hábito, então você cria os bons hábitos por repetição também. E isso é muito importante. Nós vamos continuar falando aqui, nós vamos fazer um break rapidinho e a gente volta com a Regina falando disso. E tem mais coisa interessante aqui, que ela vai falar sobre como você consegue ter a clareza de manter o seu
o seu hábito todo dia. Não sai daí, tá? Já voltamos. Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas como dor de cabeça, febre, tosse, cansaço, perda de olfato ou paladar, não espere. Procure uma unidade de saúde e solicite o atendimento precoce. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. É normal que você, profissional de saúde, se sinta sobrecarregado e estressado nesse momento difícil. Procure o apoio de seus colegas, familiares e amigos e utilize estratégias para enfrentar este momento, como descansar e fazer pausas entre um turno e outro. Tenha uma alimentação saudável e procure fazer atividade física regularmente, como subir escadas, dançar e fazer ginástica em casa. Nós reconhecemos e agradecemos a dedicação de vocês para salvar vidas. Bom, gente, estamos de volta aqui com esse papo delicioso com a Regina. Estamos falando aqui de hábito. E esse programa, Papo Coach, ele está aqui de forma gratuita para ajudar vocês a se desenvolverem, a fazer um crescimento pessoal, profissional, qualidade de vida, tá? Então, assim, vale a pena estar aqui com a gente. E, Regina, a gente prometeu antes do break, como é que eu faço para esse foco se tornar uma coisa ativa na minha vida? Eu acordar e, igual você falou, no comecinho eu tenho que fazer um checklist mesmo, não tem jeito de eu fugir disso, até que eu incorpore aquilo. Como é que eu faço para isso não se tornar uma prisão para mim ficar mais tranquilo? A primeira coisa que é uma das leis do triunfo também, é um objetivo principal bem definido. Se você sabe onde que você quer chegar, você vai traçar o caminho e aí você vai ter foco e vai. Muitas vezes as pessoas que não têm foco é porque elas não sabem o que elas querem. Se elas estão perdidas, elas ficam dando tiro para todo lado. E aí a hora que você fala do seu objetivo muito definido, você tem que fazer o objetivo em várias vertentes. O seu objetivo de médio, curto e longo prazo. E aí você vai traçar planejamentos para que isso aconteça. Então, qual que é o meu planejamento, o meu objetivo de hoje, para que eu tenha foco, o que eu quero para a minha semana, para o meu mês, para o meu ano, para daqui a 5 e para daqui a 20 anos. Então, se você tem um objetivo bem traçado, aí você tem foco. E aí você vai fazer aquela pergunta, né, que é uma pergunta que eu repito para as pessoas o tempo inteiro. O que eu estou fazendo hoje? Me afasta de onde eu quero chegar ou me aproxima? Isso é importantíssimo. E o momento que você cria isso no seu porque quem comanda a gente é o inconsciente. A partir do momento que você cria isso no inconsciente, é mais ou menos assim, você quer comprar um carro. E aí você quer comprar um carro, não estou fazendo propaganda de carro, mas um Celta da cor preto. O que acontece? Você começa a ver Celta preto o dia inteiro na rua. Todo carro, Celta preto. Por quê? Porque o seu cérebro condicionou que aquilo é o seu desejo. Então você começa a desconsiderar os outros carros, você começa a ver aquele carro. E quando você tem um desejo assim, em qualquer sentido, e esse desejo se torna real, você começa a fazer tudo para ele. E isso que ela citou, dessa pergunta, se o que eu estou fazendo me afasta ou me aproxima do meu desejo, se torna uma coisa assim automática. E você vai ver que você vai parar de procrastinar, de fazer coisas que não têm tanta importância, que você perdia seu tempo fazendo isso e deixando o seu desejo para depois. E aí fica aquela frustração. Quando você não alcança o seu sonho, fica aquela frustração que você não está tendo sucesso. Por quê? Porque o seu sonho está cada vez mais distante. Mas você está andando para outros caminhos. Você não está no caminho do seu sonho. Então isso é importantíssimo, né, Regina? Com certeza. E a hora que você faz essa pergunta, você vai fazer essa pergunta para os pequenos detalhes do seu dia a dia. Quanto tempo eu gasto no WhatsApp hoje? Eu gasto muito, porque é uma ferramenta de trabalho minha, que eu uso muito. Então, uma coisa importante, eu envio mensagens na hora que eu estou disposta ou livre para responder, para que eu dê atenção àquelas pessoas. Então, agora, para outras pessoas que o WhatsApp não é ferramenta de trabalho, ele tem que fazer essa pergunta. Isso me afasta
de onde eu quero chegar ou me aproxima. Então você vai fazer isso para todas as suas atividades durante o dia. Ler um noticiário. Para a minha profissão, para onde eu quero chegar, é importante ter informações, tá com os conhecimentos gerais, está antenada com tudo, é importante ou não? Ah, é muito importante, então eu vou ver 3 noticiários no dia. Não, é só para eu estar atualizada, um noticiário serve. Então você vai fazer essas perguntas para aquilo que você falou, os ladrões dos nossos tempos. Sim. E aí você vai descobrir pequenas coisas que você pode eliminar, diminuir ou mudar o horário, mudar o dia, deixar só para o final de semana. E uma coisa interessante, a gente tem um parceiro lá na Europa e eles falam o seguinte, que o brasileiro ele tem um negócio, ele ganha de dia para gastar de noite, né? Então assim, ele não se preocupa em poupar. Nós tivemos um bate-papo aqui com a Luciméia, foi fantástico. Se vocês olharem aí, a gente vai deixar nos comentários aqui embaixo também o link para vocês assistirem lá, quem não viu. E o grande detalhe é o seguinte, muita gente reclama de não ter sucesso profissional, financeiro, que seja. É justamente por isso, você deixa de pôr foco no que você quer. Você cria falsos objetivos, porque o objetivo principal ele é difícil de alcançar. Por quê? Porque justamente você não está usando com foco. Então essa transformação, quando você identifica isso e você consegue criar isso na sua cabeça, te dá um resultado muito grande. Esse parceiro nosso europeu que fala disso, e eu, lógico, como brasileiro, eu fui discordar veementemente, mas ele explicou o seguinte, ele falou o seguinte, que lá, o que eles fazem? Eles trabalham, guardam dinheiro e para ter uma férias grande. E a gente não, a gente trabalha e quer aquele prazer imediato, de ir para o barzinho depois do happy hour, né, e fazer aquilo. E você acaba não tendo aquele costume de guardar dinheiro para você ter uma viagem, para você fazer uma coisa mais elaborada. E aí eu ainda argumentei com ele assim, tá, mas se eu morrer amanhã, eu vivi hoje, né? Aí essa é a grande frustração, mas se você não morrer, você gastou o seu dinheiro. Então, uma grande dica é o seguinte, viva o dia de hoje como se fosse o último, mas pensando o seguinte, pode ser que não seja, porque senão você vai fazer loucuras hoje que você vai ter que responder por elas amanhã. Então é interessante você ter essa consciência de você estar fazendo tudo que te leva para o seu caminho de sucesso. Você tem que ter bem definido o seu sonho, porque é onde você quer chegar, né, para você ter o foco, não é isso? Para você ter o objetivo detalhado. Falando do dinheiro, né, a Luciméia é uma pessoa fantástica, que eu admiro muito, aprendo muito com ela o tempo inteiro, porque essa questão do dinheiro, inclusive, é mais uma lei, né, que é como lidar o dinheiro. Você vive em função do dinheiro ou o dinheiro vive em sua função? Quem manda é isso quem, que né? Você falou. Você pega pessoas com salários baixíssimos e que já tem uma casa própria e às vezes um com salário 10 vezes maior que não consegue adquirir nada. Então, isso é você trabalhar o dinheiro ao seu favor. É você usar a sua mente para que você não seja escravo do dinheiro. Tem muito aquela frase assim, eu mereço. Eu mereço, e aí é um tal de eu mereço que o dinheiro vai embora. É interessante que você falou esse negócio do eu mereço, é o seguinte, você vai lá, você teve um dia complicado. Aí você fala assim, não, eu mereço essa picanha gorda aqui com essa cervejinha, né? Sabendo que aquilo não está causando uma coisa boa para o seu corpo, né? Por que você não fala assim, não, eu mereço dar uma corrida em volta da lagoa, né? Porque eu vou cuidar de mim, não sei o que e tal. Não, é aquele negócio, se você cria hábitos ruins, eles vão se tornar parte da sua vida. O hábito é extremamente importante para você definir bons hábitos. E você, no comecinho é difícil, você precisa, tem gente que fala que você tem que repetir um hábito de até 28 dias, né? Essa variação ali, mas põe lá 30 dias. Faça a mesma coisa que você quer manter por 30 dias. E depois se torna muito simples, você incorporou aquilo. Você vai conseguir fazer sem gastar energia mais. Isso é importantíssimo. E Regina, essa parte do foco, com o hábito, com todas essas leis, como é que eu faço para fazer, para ter isso, para conhecer isso? A gente está falando aqui do Napoleon Hill, que tem essas leis, né, todas definidas, não sei o que, então vocês podem ir aí nos pesquisadores e buscarem por isso. Mas como é que eu faço aqui em Sete Lagoas para a pessoa ter essa informação? Como é que é isso? A literatura de Napoleon Hill, ela está aí de fácil acesso a todo mundo, são livros fantásticos, você encontra, né, em qualquer livraria. Esse livro aqui, que é A Lei do Triunfo,
para o século XXI é uma adaptação do manuscrito original que foi feito para o Brasil. Então aqui a gente tem exemplos mais reais da nossa realidade hoje, tanto no Brasil como aqui. E aqui nós vamos ter agora o treinamento presencial no final de fevereiro. Então legal. Você vai poder vivenciar isso na prática durante 3 meses, vivenciando todas essas leis daquela forma de aprende, aplica e com o meu acompanhamento e o monitoramento durante esses 3 meses. Legal. A gente tem instrutores que vêm para cá e assim, aqui em Sete Lagoas nós já tivemos 160 líderes que já fizeram esse treinamento presencial e os depoimentos são fantásticos, de pessoas que mudaram rotina, mudaram com família, mudaram profissional, mudaram hábitos e tem hoje resultados em todas as áreas, né? Porque na hora que a gente fala de resultado, é um conjunto. É o profissional, é o pessoal, é a família. E o que é interessante, uma vez eu vi um grande palestrante, né, chamado Lai Ribeiro, ele falando o seguinte, ele falando que a forma como você se expressa pode fazer as pessoas entenderem mais ou menos sobre um determinado assunto, né? A forma que a gente está falando com vocês aqui, dessa forma tranquila, amigável, um linguajar tranquilo, né? Um bate-papo, né? Vamos falar assim, pode ser um diferencial para você entender o que você não tinha entendido antes. E o grande detalhe é o seguinte, se você pegar lá nos primórdios, o livro de Salomão, por exemplo, ele fala de tudo isso. Lá atrás, quantos mil anos nós estamos falando atrás? Ele fala de tudo isso. Então essa leitura é muito precisa, tal. O que essas adaptações que estão se fazendo? Por que hoje, o que é o coach? O coach é um processo que o cara faz com você de te ajudar a seguir, primeiro, de identificar o que você quer e te ajudar a chegar lá, fazer um caminho, fazer uma rota para você seguir, para você identificar quais são os seus ladrões de foco e para você te colocar na reta certa para você conseguir o seu objetivo. E esses livros que hoje acontecem assim, eles são justamente isso, eles têm um linguajar mais favorável, tem situações que são mais fáceis de vivenciar porque são mais modernas, não sei, e dessa forma você consegue ter muito mais entendimento sobre isso. Esse treinamento da Regina é fantástico, por quê? Porque ele te coloca no cenário atual sobre isso. Você consegue, através da Mastermind, alcançar os seus objetivos de forma clara, eficiente, planejada, que é mais importante. Né, Regina? A gente está chegando no final do nosso tempo, né? É muito rápido, né, Regina? Um bate-papo quando é bom. Tranquilo, gostoso, né? A gente nem vê o tempo passar. Nossa, já está acabando. Regina, deixa para o pessoal que quer te seguir, para saber informações, deixa suas mídias sociais aí. Todas as mídias sociais são o meu nome, né? Regina Andreata, então tem o Face, tem o Instagram, é Regina Andreata Oficial. Nós temos o site do Mastermind também, que é Mastermind Minas, com as informações aqui. Né? O meu telefone também tá lá no meu Instagram, é fácil, né? Tá entrando em contato comigo. E o que a gente faz nesse treinamento? É o como. Né? Quais as perguntas, mas como que eu desenvolvo o hábito? Mas como que eu mantenho entusiasmo? Mas como? Ferramentas. É isso aí. É justamente isso, são as respostas, né, para o que você está buscando tanto, né? Como fazer, como realizar, como ter sucesso, é o como. Né? Então, assim, é uma ferramenta que você vai conseguir elaborar e aí criar um hábito na sua vida. Porque utilizar a ferramenta também é hábito. Né? Não adianta, a gente falou lá com a Lucimeia, da obesidade mental, não adianta você só absorver conhecimento se você não colocar em prática, né? Isso não serve para nada. Então, assim, é importante estar vendo isso, é importante ter isso. A gente tem um canal do YouTube também, se vocês quiserem seguir a gente lá, é @ajacerto, onde a gente tem vários videozinhos tocando nesses assuntos assim de foco, de ação, de tudo isso. Sejam bem-vindos lá também. E aqui, a gente está sempre aberto para vocês. Ficamos abertos também, aguardando comentários de vocês, que para a gente é muito importante, para a gente construir um programa cada vez mais voltado para o que vocês desejam, cada vez mais voltado para ajudar o nosso público a ter esse crescimento exponencial, né, do ser humano, do profissional e qualidade de vida. Regina, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, sucesso para você, mais do que nunca. Né? A Regina, assim, ela vem crescendo exponencialmente
Porque nada mais justo, né, gente? É o que ela ensina Quem e ela planta, aplica, colhe. né? Não é isso? Quem planta, colhe, quem aplica, tem resultado. Exatamente. Muito obrigada. É uma prova viva que funciona, né? Uma prova viva, com certeza. Obrigada mais uma vez, fantástico esse bate-papo, adorei. Parabéns, que isso se frutifique mais e mais, porque levar isso para as pessoas é muito gratificante. A gratidão hoje é assim, faz parte da minha vida 24 horas. Perfeito. Gente, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês até aqui. Sigam a gente nas mídias sociais aí da TV Sete Lagoas e até o próximo programa. Grande abraço.